Vamos resolver as questões de matemática de nível médio do concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Itainópolis no último domingo. O concurso foi organizado pela Banca Funvap. Questão 11 diz assim: resolvendo a inequação, nós temos essa inequação, sendo que x pertence aos reais, encontra-se a solução igual a. Analisando as alternativas, nós poderíamos eliminar de cara duas alternativas, letra A e letra E. Por quê? Porque aqui na letra A nós temos dizendo que a solução é x menor que zero, ou seja, x negativo. Todo número menor que zero é negativo. Mas o x ele não pode ser negativo. Por que o x não pode ser negativo? Porque o x ele está aqui no índice da raiz. Se o x está no índice da raiz, por exemplo, imagine que x fosse menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E não admite, nós não podemos admitir o índice de uma raiz negativa. Não podemos ter o índice de uma raiz negativa. Por exemplo, o índice não pode ser menos 2, não pode ser menos 3, não pode ser menos 4. Então, o x aí não pode ser negativo. Então, você poderia eliminar a letra A e a letra E, porque a letra E também fala que x é menor que zero. Não poderíamos ter x menor que zero. E o restante das alternativas? Como é que nós vamos fazer aí? Primeiro, nós vamos transformar essas raízes em potências. Como é que você transforma uma raiz em potência? Nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aí 2 elevado a x menos 4. Você tira o índice da raiz e vai passar ele dividindo o expoente. Pronto. Aqui são operações que têm o mesmo valor, mas nós transformamos uma raiz em uma potência. Vezes, 2 vezes 6 elevado, aliás, 2 elevado a 6 menos x, e a mesma coisa nós vamos fazer com o 2x. Quer transformar de raiz para a potência? Você pega o índice e passa ele dividindo o expoente. Beleza. Temos multiplicação de potência de mesma base. Lembrando que tudo isso aí é maior que 1. Eu vou continuar as operações aqui, mas sabendo que deve ser maior que 1 o resultado dessa operação aí. Multiplicação de potência de mesma base é você conservar a base, que é o 2 aqui, e somar os expoentes. Então, nós vamos fazer 2 elevado a x menos 4 dividido por 2 mais 6 menos x dividido por 2x. Pronto. Então, isso tudo aqui é o expoente. Esse 2x ficou um pouco baixo aí, mas tudo isso é expoente do 2. E como é que nós somamos frações? Vamos somar essas duas frações aí. Vou colocar aqui embaixo. Fica x menos 4 dividido por 2 mais 6 menos x dividido por 2x. Uma das maneiras que você pode utilizar para somar frações é você multiplicar os denominadores. Você multiplica embaixo. 2 vezes 2x é o quê? 4x. E depois você multiplica cruzado. X vezes 2x, como se você tivesse essa multiplicação aqui. Ó. X vezes 2x, letra multiplica letra. X vezes x é o quê? X ao quadrado. Então, ficaria 2x ao quadrado, porque o expoente é 1 mais um 2. Então, 2x ao quadrado, fazendo a multiplicação cruzada. Agora, nós vamos fazer menos 4 vezes 2x. Menos 4 vezes 2x, menos 4 vezes 2 é menos 8. Então, vai ficar menos 8x. Agora, nós vamos fazer 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. Menos. E aí, 2 vezes x, 2x. Por que ficou menos? Porque o x está negativo. Pronto, aí nós temos o expoente, que é a soma dessas duas frações aí. Então, vai ficar 2 elevado a tudo isso aqui. Tudo isso aqui. 2 elevado a tudo isso aí, que é a soma das frações. É o menos 8x, você pode juntar com o menos 2x. Então, vai ficar 2x ao quadrado no expoente. Quando você junta menos 8x com menos 2x, vai dar o quê? Menos 10x. Mais 12. E tudo isso aí é dividido por quem? É dividido por 4x. Lembrando mais uma vez que isso aqui é o expoente. E todo o resultado dessa potência aí deve ser maior do que 1. Mas o 2 elevado a qualquer número positivo, ele é maior do que 1. Se você elevar o 2 a qualquer número positivo,
o resultado vai ser maior que 1. Então, essa expressão aqui, esse expoente, ele tem que ser maior do que quanto? Tem que ser maior do que 0, porque ele tem que ser positivo. E quando é que um número é positivo? É quando ele é maior do que 0. Então, basta você colocar essa expressão aí sendo maior do que 0. Vamos reescrever ela aqui embaixo. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 10x, porque esse expoente ali ele precisa ser positivo. Mais 12 dividido por 4x. Para ele ser positivo, ele tem que ser maior do que 0. Pronto. Esse 4x que está no denominador, posso passar ele para o outro lado, ele vai multiplicando. Lembrando que o x não pode ser negativo, porque o x ele está no índice das raízes e o índice de uma raiz não pode ser negativo. Passando ele multiplicando, vai ficar 0 vezes 4x. Mas toda vez que você multiplica o 0 vezes qualquer número, o resultado vai ser 0. Então vai ficar 2x ao quadrado menos 10x mais 12 maior que 0. Para onde foi o 4x? Ele passou multiplicando o 0, mas todo número multiplicado por 0, o resultado é 0. Então nós temos aqui essa inequação. Nós queremos saber quando é que essa inequação aqui, quando é que essa função do segundo grau ela vai ser maior do que 0. E aí, para você saber quando é que ela é maior que 0, você precisa fazer o estudo dos sinais dessa função aí. Como é que você faz o estudo dos sinais de uma equação do segundo grau? Você tem que calcular as raízes dessa equação. Então, nós temos aí uma inequação, mas nós vamos transformar numa equação só para calcular as raízes. Se você transformar aí numa equação, vai ficar 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a 0. Você pode simplificar e dividir tudo por 2. Se você dividir por 2, diminui um pouquinho as contas, né? Questão muito grande. Vamos simplificar tudo por 2. Esse 2 cancela com esse 2, vai ficar x ao quadrado. 10 dividido por 2 é 5, vai ficar 5x, mais 12 dividido por 2, 6. E o 0 dividido por qualquer número é o quê? 0. Então, aqui nós temos a equação do segundo grau. Temos uma equação do segundo grau. Como é que você calcula as raízes de uma equação do segundo grau? É utilizando a fórmula de Bhaskara. Se você não souber utilizar a fórmula de Bhaskara, aí você iria testar valores aqui que zeram essa função. Aí seriam as raízes. Utilizando Bhaskara, Bhaskara é o seguinte. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem vai ser A, quem vai ser B, quem vai ser C? Quem multiplica x ao quadrado aqui é 1, porque não tem ninguém multiplicando x ao quadrado, então você diz que é 1. Esse 1 ele vai ser o A. Quem vai ser B? B vai ser menos 5. E quem vai ser C? O C vai ser o 6. Então você vai substituir aqui para encontrar o delta. O B é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4. A, quem é o nosso A? O nosso A é 1. 4AC. E quem é o C? O C aqui é 6. O menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5, menos com menos é mais. 5 vezes 5, 25, menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Então, o nosso delta é igual a 1. Aí nós vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. A segunda parte da fórmula de Bhaskara diz o seguinte. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é o nosso b? O nosso b é menos 5. Nós encontramos b igual a menos 5. Então, no local que tiver b, você vai colocar menos 5. Então, fica menos b. Mas quem é b? Menos 5. Mais ou menos a raiz de delta. Quem foi o delta que nós encontramos? Nós encontramos o 1. Mais ou menos a raiz de 1. Você pode até tirar da raiz, porque a raiz de 1 é quem? A raiz de 1 é 1. Então já tira da raiz. Já calculou a raiz. 2 vezes a. Quem é o a que nós encontramos? Como não tinha nenhum coeficiente multiplicando o x ao quadrado, então o nosso a era 1. Fica 2 vezes 1.
Menos com menos é baixo, vai ficar 6, aliás, vai ficar 5 mais ou menos 1. 2 vezes 1 é 2. E aí aqui nós vamos encontrar duas raízes. Uma raiz você pega o mais 1 e a outra raiz você pega o menos 1. Então vai ficar 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Então uma das raízes dessa equação que nós tínhamos aqui é o 3. E a outra raiz vai ser quem? Agora nós vamos pegar a parte negativa. Vai ficar 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o 2 é a outra raiz dessa equação do segundo grau. Por que nós fazemos isso aí? Porque agora nós vamos analisar a concavidade dessa inequação é voltada para cima dessa equação. Por quê? Nós tínhamos aí x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Nós sabemos que é voltada para cima porque o nosso a foi 1. Foi um número positivo. Se tivesse um menos aqui, aí seria para baixo. Então, ó, é desse formato aqui, desse formato. Passando pelo 2 e pelo 3. Por que que passa pelo 2 e pelo 3? Porque as nossas raízes foram 2 e 3. Mas tudo isso aí se originou dessa inequação aqui, ó. Nós queríamos que fosse tudo maior do que 0. Então, nós vamos analisar em quais pontos o gráfico, a parábola, ficou acima do eixo x, ou seja, ficou maior do que 0, ficou positivo. Aqui, ó, o gráfico da parábola, a parábola ela está acima do eixo x, então ela está positiva, maior do que 0. Então, antes do 2, ó, se você pegar tudo que vem antes do 2, está acima de 0. Quem está antes do 2 está acima de 0. Se você pegar o que vem depois do 3, também está positivo. Ó. Se você pegar o gráfico aqui, depois do 3, está positivo. Então, antes do 2 e depois do 3, está positivo. Onde é que está negativo? Aqui, entre 2 e 3. Ó, está abaixo de 0. Mas nós queremos positivo. Nós queremos maior do que 0. Se é maior do que 0, nós vamos aqui. O x ele não pode ser menor do que 0. Lembra que eu falei que o x não pode ser menor do que 0? Por que que o x não pode ser menor que 0? Porque o índice da raiz não pode ser negativo. Quando você tem uma raiz aqui, você não pode ter, por exemplo, esse caso aqui. Nós não podemos. Também não podemos ter a raiz 0 de 4. O índice ele é sempre um número maior do que 0. Então, o x ele tem que ser maior do que 0. O x ele vai sair daqui, ó, vai ser maior do que 0. E vai chegar bem próximo do 2. Então, x ele é maior do que 0 e ele é menor do que 2. Por que que ele não pode ser igual a 2? Porque se ele for igual a 2, ele já vai ficar no eixo, aqui no eixo x, vai ser igual a 0. E nós queremos maior do que 0. E qual é a outra parte que o gráfico ficou positivo? Aqui depois do 3. Ó. Depois do 3, se você pegar os valores depois de 3, x vai ser tudo positivo. Então, o que é que nós vamos ter aí? X maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. E x maior do que 3. E depois do 3, o gráfico ó, ficou positivo. Então, x maior do que 3. Então, essa é a solução. Nós vamos procurar a alternativa que tem x maior ou igual a 0 e menor que 2. E x maior que 3. X maior ou igual a 0 e menor que 2. Então, aqui, ó, a letra B. O x ele é maior que 0, aliás, não pode ser igual, né? Ele é maior do que 0 e é menor que 2. E o x é maior do que 3. Foi o que nós encontramos ali. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão mais difícil das questões de matemática de nível médio. Isso não significa que as outras foram fáceis. O nível estava bem elevado. Questão 12 aí. Resolvendo essa equação, aqui é uma equação, temos uma igualdade. Sendo que x pertence aos números reais, tem-se como solução. Então, nós vamos procurar valores de x que tornam toda essa expressão aí igual a 1. O primeiro resultado é 1. Por que nós sabemos que é 1? Porque o 1 ele está em todas as alternativas. Se você colocar, no lugar de x, você colocar o 1, você vai ter 1 elevado a uma expressãozinha aí.
mas 1 elevado a qualquer valor, o resultado é sempre o quê? 1. Então, por isso que 1 é uma das soluções. Se você elevar o 1 a qualquer valor, o resultado é 1. E qualquer número elevado a zero, o resultado também é 1. Se você pegar 1000 elevado a zero, o resultado é o quê? 1. Se você pegar 25 elevado a zero, o resultado é o quê? 1. Então, se esse expoente aqui ele for igual a zero, o resultado também vai ser 1. Então, nós vamos pegar o expoente, que é x ao quadrado menos 7x mais 12, e vamos igualar ele a zero. Porque o expoente sendo zero, o resultado da potência vai ser 1. Nós poderíamos utilizar a fórmula de Bhaskara, como nós fizemos na questão anterior, ou testar valores. Testando valores sai mais rápido. O 1 nós já sabemos que é uma solução, porque a base sendo 1, o resultado é 1. Testando os valores da letra A, 1 você não testa, porque ele é solução. Porque se você colocar 1 na base, vai ser 1 elevado a qualquer número é 1. Vamos testar o 3 aqui. Fica 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 12. Estamos testando o 3 para ver se ele é uma das raízes aí, ver se ele vai zerar essa equação. 3 ao quadrado é o quê? 9. 7 vezes 3 é o quê? 21. Mais 12. Soma a parte positiva. Ó, 9 mais 12 dá o quê? 21. E 21 menos 21 é o quê? 0. Então, o 3 é uma das soluções. Então, pode ser a letra A e pode ser a letra D. Vamos testar o 4, que é a outra solução da letra A. Testando o 4, vamos ver se o 4 ele vai zerar essa equação aí. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 7 vezes 4 mais 12 igual a 1. 4 ao quadrado é 16, menos 7 vezes 4 é 28, mais 12. Na verdade, igual a 0, porque nós queremos o expoente 0, né? Se o expoente é 0, qualquer número elevado a 0, o resultado é 0. Vamos ver se isso aí vai ser igual a 0. Somar a parte positiva, 16 mais 12, 28. 28 menos 28, 0. Então, as soluções aí são 1, 3 e 4. Alternativa correta, letra A. Questão 13 aí. Mais uma questão bem trabalhosa. Nós temos uma inequação, esse lado é maior que esse. Nós vamos dividir tudo aí por 0,1 elevado a menos 3. Divide esse lado por 0,1 elevado a menos 3 e divide esse lado da inequação por 0,1 elevado a menos 3. E o que é que vai acontecer? Por que eu estou fazendo isso? É porque um dos lados aí vai ficar igual a 1. Qual é o lado que fica igual a 1? Esse lado aqui. Porque você está dividindo 0,1 elevado a menos 3 por ele mesmo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 0, esse lado aqui primeiro. 0,1 elevado, tudo isso aqui é expoente. X ao quadrado menos 5x mais 3 dividido por 0,1 elevado a menos 3 maior do que, quando você divide um número por ele mesmo, então maior que 1. Aqui nós temos divisão de potência de mesma base. Quem é a base? 0,1 e 0,1. Quando você está dividindo potência de mesma base, você conserva a base, que é 0,1, e vai subtrair os expoentes. Você faz o expoente aqui de cima menos o expoente de baixo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 3 menos o expoente de baixo. Quem é o expoente aqui da equação da potência do denominador? É menos 3. Então, menos 3. Nós estamos fazendo o expoente de cima menos o expoente de baixo. Tudo isso é maior do que 1. Continuando, vai ficar 0,1 elevado a x ao quadrado menos 5x. Menos com menos é o quê? Menos com menos é mais. 3 mais 3 é o quê? 6. Então, vai ficar 0,1 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aí é maior do que 1. Esse 0,1 nós podemos transformar ele numa fração. O 0,1 ele equivale a 1 sobre
10. É a mesma coisa de 1 dividido por 10. Então, aí é como se nós tivéssemos 1 sobre 10 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6, e tudo isso aí é maior do que 1. Nós podemos inverter aqui essa fração, mas toda vez que você inverte uma fração, nós temos aí 1 sobre 10, se você colocar 10 sobre 1, toda vez que você inverte a base de uma potência, você vai mudar os sinais do expoente. Aqui é x ao quadrado, você vai colocar menos x ao quadrado. Aqui era menos 5x, você vai colocar mais 5x. Aqui era mais 6, você vai colocar menos 6. Tudo isso aí maior do que 1. Dividir por 1 muda alguma coisa? Não, então você pode eliminar esse 1. Vai ficar o quê? 10 elevado a menos x ao quadrado mais 5x menos 6 maior do que 1. Mas assim como em outras questões, você vai analisar o expoente aí. Sempre que o expoente for positivo, o 10 elevado a qualquer número positivo que você imaginar, ele é maior do que 1. E um número ele é positivo quando ele é maior do que 0. Então, se esse expoente aqui for maior que 0, se ele for maior que 0, o 10 elevado a esse expoente, desde que ele seja positivo, o resultado vai ser um número maior do que 1. Então, menos x ao quadrado mais 5x menos 6 tem que ser positivo, ou seja, ele tem que ser maior do que 0. Tem que ser maior do que 0, né? Positivo é maior que 0. Assim como nós fizemos na questão anterior, nós vamos precisar fazer o estudo do sinal. Mas para você fazer o estudo do sinal, você tem que transformar isso aí numa equação. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Novamente, você tem que usar a fórmula de Bhaskara, que é a que eu já fiz na primeira questão. Você pega e aplica ela. Quais são as raízes? Sem aplicar, só pegando os valores mesmo, as raízes são 2 e 3. 2 e 3 são os valores que quando você substituir aqui, ela zera. Por exemplo, se no lugar do x você colocar o 2. Não vou utilizar a fórmula de Bhaskara, quem quiser fazer utilizando a fórmula de Bhaskara, pode fazer, vai encontrar 2 e 3. Já fiz na primeira questão, serve como exemplo, né? No lugar do x você coloca 2. O 2 ao quadrado é o quê? 2 ao quadrado é 4. Lembrando que esse menos aqui, ele não está ao quadrado. Se tivesse assim, o resultado era positivo. Seria 4. 5 vezes 2 é o quê? 10. Menos 6. Junta a parte negativa. Menos 4 com menos 6 é menos 10. Então, você vai ter 10 menos 10, igual a 0. Então, o 2 é uma das raízes. A outra raiz é quem? 3. Vai ficar menos 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 6. Mais uma vez, esse menos ele não vai estar ao quadrado, só o 3. 3 ao quadrado é o quê? 9. Então, fica menos 9. 5 vezes 3 é o quê? 15. Menos 6. Junta a parte negativa. Menos 9 com menos 6 é menos 15. Então, você vai ter 15 positivo aí, menos 15 negativo, e o resultado é o quê? 0. Então, 2 e 3 são as raízes. Repare que a concavidade aqui é voltada para baixo. A parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Por quê? Quem está multiplicando o x ao quadrado é o menos 1, é um número negativo. E aí você sabe que a concavidade é voltada para baixo por causa disso. Lá na outra inequação nós tínhamos x ao quadrado. Não tinha o número negativo, aí por isso que o gráfico foi concavidade voltada para cima. Nós queremos analisar quando é que a parábola, quando é que o gráfico ele é maior do que 0. E aí só vai ter um momento que ele é maior do que 0. Ele está na parte positiva do plano cartesiano. Só aqui, do 2 até o 3. Entre 2 e 3 é positivo. O x entre 2 e 3 é positivo. No restante ele é o quê? O gráfico é o quê? Negativo. Está abaixo de 0. Está abaixo do eixo x. Então, só tem um instante aí que o x é positivo, é quando o x for maior que 2 e menor do que 3. Ou seja, quando o x estiver entre 2 e 3, que esse espacinho aqui que está acima vai ser positivo, e aqui no restante vai ser o quê? Negativo. Então, nós vamos analisar a alternativa que tem
x maior que 2 e x menor do que 3. E aí a alternativa vai ser a letra B, ó. X maior que 2, x menor do que 3. Letra B. Questão 14. Um triângulo possui os lados iguais a 6 metros, 8 metros e 10 metros. Qual a altura relativa ao lado maior que o menor e menor que o lado maior? Nós queremos justamente saber a altura relativa ao lado 8, que mede 8. Por quê? O lado 8 ele é maior do que o menor, ele é maior do que 6, e ele é menor do que o lado maior. Ele é menor do que o lado maior, ele é menor do que 10. Então, nós queremos saber a altura relativa ao 8. O triângulo aí, ele é retângulo. O triângulo que mede 6, 8 e 10, ele é retângulo. Como é que nós sabemos que o triângulo que mede 6, 8 e 10 é retângulo? É porque se você fizer 10 ao quadrado, quanto é 10 ao quadrado? 100. Aí é você utilizando aí o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Se você fizer, ó, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, o resultado também vai ser 100. Porque 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, 64 mais 36 é justamente 100. Então eu sei que ele é retângulo, a hipotenusa é 10, e nós queremos saber a altura do lado relativo ao 8. A altura relativa ao 8. Como é reto, é só você pegar isso aqui, ó. Mas quanto é que mede aí? Quanto é essa altura? 6. Então, a altura relativa ao 8, ao lado que mede 8, vai ser 6. Por exemplo, quem seria a altura relativa ao 10? A altura relativa ao 10 sai do vértice aqui, tem que passar reto aqui, ó. Seria essa medida. E aí você teria que calcular, que não é o problema dessa questão. Então, a altura desse triângulo, quando você toma como base o 8, vai ser o quê? 6. Letra A. Questão mais tranquila, né? Questão 15. Um hexágono regular possui lado igual a 2 metros, então tudo aqui mede o quê? 2. Tudo mede 2 metros. Qual é a área em metros quadrados desse hexágono? Olha, um hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos, da maneira que eu já dividi aí. Você pode dividir ele em 6 triângulos e, por sorte, os 6 triângulos eles vão ter a mesma medida do lado do hexágono. Então, ó, cada lado aqui vai medir o quê? 2. Se o lado do hexágono fosse 3, cada lado desse hexágono iria medir 3. E aí, nós queremos calcular a área do hexágono. Se você calcular a área de um triângulo, basta você multiplicar por quanto? Por 6. Porque quantos triângulos iguais você vai ter aí? 6 triângulos. Vamos calcular só a área desse triângulo que eu destaquei aí. Depois nós vamos multiplicar por 6. Como é que você calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo eu já sei que é 2, mas eu preciso saber quem é a altura dele. Ó. A altura dele vai ser o quê? H, nós vamos chamar de H. E mais uma vez nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Pega só esse triângulo aqui, ó, que é a metade do triângulo maior, e aplica o teorema de Pitágoras a ele. Quanto é que vai medir a base desse triângulo menor aqui? Tudo a gente sabe que é o quê? 2. Mas se eu tracei a altura dele aqui, a altura vai passar no ponto médio. Então aqui vai ser 1 e aqui é o quê? 1. Passa exatamente no meio. Então só pegando esse triângulo aí, o menor. E aí nós vamos usar Pitágoras nele. Aqui mede 1, aqui mede H e aqui mede 2. Por Pitágoras nós sabemos o seguinte. A hipotenusa ao quadrado, que é o lado maior, ele é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então vai ficar igual a h ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 elevado a 2 é 4. Vai ficar h ao quadrado. 1 elevado a 2 é o quê? 1. Quanto é que vai valer h ao quadrado? H ao quadrado deve ser igual a 3. Por que h ao quadrado é igual a 3? Porque você vai ter assim, ó, 3 mais 1 é o quê? 4. Qual é o valor que h ao quadrado deve valer? 3. Então, aí nós sabemos que h ao quadrado é 3. Mas nós queremos saber a altura, quem é h, para substituir na fórmula aqui em cima, para calcular a área do triângulo. H vai ser o quê? Raiz de 3.
Porque o inverso da potenciação é a radiciação. Então, tira o expoente aqui e transforma numa raiz, vai ficar a raiz de 3. Sabemos a altura. Sabendo a altura, você vai calcular a área desse triângulo aqui, ó, que eu destaquei, desse triângulo maior, que é o triângulo que mede 2, 2 e 2. É base. Quem é a base? 2. Vezes a altura. Qual foi a altura que nós encontramos? Raiz de 3. Base vezes a altura dividido por 2. Elimina esse 2 com esse 2. E aí nós vamos ter que a área de um dos triângulos é o quê? Raiz de 3. Mas nós temos quantos triângulos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6 vezes a raiz de 3. Portanto, a alternativa correta, letra E. Nas próximas questões, nós vamos ter uma questão que ela deve ser anulada, não tem a alternativa correta, ok? Daqui a pouco eu volto para a segunda parte, aí vocês vão ver qual é a questão que nós podemos anular. Valeu!